Olá, estudantes, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai falar de elasticidade da oferta e elasticidade da demanda. A gente já falou de equilíbrio de mercado, a gente já falou de oferta, de demanda, da lei da oferta e lei da demanda, e eu recomendo muito que você assista esse vídeo antes de assistir esse aqui, porque é muito importante que você entenda a lei de oferta e lei de demanda para entender um pouco mais sobre elasticidade. Basicamente, a teoria é o seguinte: todos nós precisamos e queremos consumir, certo? Não só porque a gente às vezes quer comprar uma blusinha nova, um negocinho novo, mas a gente precisa comprar tudo que a gente se alimenta, etc, etc. Dado que a gente gosta de consumir e precisa consumir, por que a gente não sai consumindo adoidadamente? Porque existe uma coisa chamada renda orçamentária, que a gente vai falar melhor no vídeo de teoria do consumidor, mas todos nós temos um limite de gasto, ou seja, uma renda. Então, o fator que determina a gente não sair comprando tudo que a gente quer é o preço daquele produto. Para o vídeo de hoje, isso vai significar que nós somos sensíveis a compras, a mercados e a determinados produtos. Alguns produtos a gente tende a consumir mesmo com mudança de preço, já em outros produtos e outros mercados, se esse preço altera, a gente para de consumir e passa a consumir outro tipo de produto. Hoje a gente só não vai falar de elasticidade cruzada. O que é elasticidade cruzada? É basicamente a gente analisar, mudou o preço de um produto, o que acontece com outro produto. O que eu quero falar para vocês mais é de elasticidade preço e elasticidade renda, tá bom? Vamos começar com a nossa elasticidade preço da demanda. Para conseguir entender, você precisa lembrar melhor sobre o que a gente falou de lei de demanda. Aqui o que a gente quer responder é, por exemplo, finge que você tem uma fábrica de queijos. E aí você quer entender o quanto aumentar o preço dos seus queijos aumenta ou diminui, principalmente diminui, a sua demanda. Então, por exemplo, já falando de mercado de trabalho, de economia do nada, isso é uma coisa que um economista ele consegue fazer. Você é contratado por uma empresa, para essa empresa entender o quanto que ela pode ajustar os preços dela e mesmo assim manter um certo número de clientes. Vamos aqui para a nossa folhinha. Então a gente já sabe que elasticidade pode significar sensibilidade, ou seja, o quanto os consumidores são sensíveis ao mercado ou a algum produto, e a gente vai começar falando da elasticidade demanda, mais especificadamente da elasticidade preço da demanda. Então a gente vai querer analisar o quanto alterar o preço de um produto diminui a quantidade de clientela que eu tenho. Eu anotei aqui para vocês, então, a fórmula que a gente costuma usar. Então, a elasticidade preço da demanda, ela vai ser calculada pelo diferencial da porcentagem de demanda que eu tenho, ou seja, a função demanda, quantos clientes eu tenho, pela diferença de preço. Nesse caso, uma coisa legal da gente pensar é em bens substitutos. Então, por exemplo, um assunto super atual. O preço da carne começou a aumentar muito, então as pessoas acabaram diminuindo o consumo e a demanda delas por carne, e o preço de quem começou a aumentar? O preço do ovo e o preço do frango, que são bens substitutos da carne. Então você pode perceber aí que existem vários fatores dentro de uma economia que podem fazer com que o preço seja alterado. Então é mais difícil a gente trabalhar nisso na economia, porque a gente sempre está falando de ceteris paribus, e aqui não está tendo muito ceteris paribus, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Um exemplo legal de dar para vocês aqui de um bem que tem uma elasticidade que, independente do preço, pode aumentar muito o preço. A gente vai ver que o governo tenta aumentar esse preço por meio de impostos, mas mesmo assim o consumo se mantém, é do cigarro. Então, produtos que existe uma taxa de vício aí, então, por exemplo, o cigarro, quanto mais a gente aumenta, sim, vai diminuir a quantidade de pessoas comprando, mas vai diminuir muito pouco. Então, a sensibilidade das pessoas é muito baixa nesse mercado. O governo está o tempo todo tentando colocar mais impostos sobre o cigarro, justamente porque cigarros podem sim gerar uma externalidade negativa, que são externalidades, né, falhas de mercado. A gente vai falar ainda, acho, se a gente ainda não falou de externalidades, mas existe, a gente aprende em economia do setor público, uma matéria que eu tive na faculdade, que é um dos motivos, né, pelos quais o governo ele acaba colocando mais impostos sobre esse consumo de cigarros, etc., é para tentar diminuir a externalidade negativa que esse produto tem sobre o SUS. Então ele tenta fazer esse joguinho aí, mas não necessariamente isso funciona. E aí, se você quer entender, ai, nossa, mas por que não funciona? Estamos estudando aqui elasticidade. O público que consome esse tipo de produto, ele não é muito sensível ao preço.
Vamos agora para a elasticidade renda da demanda. Aqui a gente vai analisar o quanto muda o consumo, ou seja, quanto esse bem é demandado, dado que houve algum aumento ou até diminuição na renda dos consumidores. Então a gente fala, por exemplo, de pessoas, um grande grupo de pessoas recebeu um grande número de aumento salarial. O que vai acontecer com a cesta de bem dessas pessoas, ou seja, como que vai funcionar, por exemplo, vamos dar o exemplo da carne, do ovo, do frango. Aumentou a minha renda. Será que então eu volto a consumir carne ou será que eu prefiro consumir mais frango? Enfim, a gente vai tentar analisar isso pela sensibilidade desses produtos. Então é por isso que a pergunta essencial quando a gente vai falar de elasticidade e renda da demanda é: o que você faz com o seu aumento salarial? O que muda na sua cesta de bens? O que você passa a consumir mais ou consumir diferente do outro? Então, a gente fala de bens substitutos aqui, por exemplo. Você passa a substituir um ovo que é mais barato por uma carne? É daqui que vem o que a gente chama de bens normais e bens inferiores. Os bens inferiores são aqueles bens que são facilmente substituíveis quando você tem um aumento de renda. Então a gente poderia chamar aqui, por exemplo, o ovo de um bem inferior se eu analiso que quando aumenta a renda das pessoas, elas param de consumir ovo e voltam ou começam a consumir carne. Vamos aqui então para a nossa elasticidade renda da demanda, e essa vai ser a formulinha, ou seja, a elasticidade de renda da demanda, ela vai ser pela mesma coisa daqui de cima, quanto que alterou a quantidade de pessoas consumindo esse produto ou consumindo nesse mercado, pela quantidade de diferenciação, né, pela diferenciação aqui da renda dessas pessoas. E aqui sobre os bens normais eu anotei para vocês não esquecerem. Então, um bem normal é um bem que aumentou a renda, aumenta a demanda por esse produto. Enquanto um bem inferior é o contrário, aumentou a renda, diminuiu a demanda pelo bem inferior. Vamos entrar na nossa oferta e agora a gente vai falar sobre elasticidade e preço da oferta e depois disso eu vou fazer um mini exercício, então um exemplo para vocês que eu encontrei em um jornal que eu achei bastante interessante. Para elasticidade e preço da oferta, eu peço que vocês então lembrem sobre a lei de oferta, o que significa a lei de oferta. E vocês precisam lembrar também do conceito quando a gente está falando de demanda, a gente está falando de pessoas que consomem, e quando a gente fala de oferta, a gente está falando de pessoas que produzem, dos produtores. Na elasticidade e preço da oferta, a gente vai olhar para produtores que vão para setores em que aumentar o preço aumenta o meu estímulo, o meu incentivo de aumentar a quantidade que eu produzo. Já vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Fidget toys. Do nada, de repente, isso ficou super famoso. Tipo aquele negócio que você gira, que a criança gosta. Os negócios que parece bolha, que as crianças não tiveram no negócio da bolha, sabe? Que enrola coisas sensíveis. O que acontece com esses fidget toys? Do nada, você vai em qualquer lugar e você encontra isso, porque houve um aumento de demanda. Eu, como produtora, o que eu faria? Eu vejo que eu posso aumentar o preço, porque se você for olhar, isso já existia. Mas era muito mais barato quando ninguém conhecia do que agora. E aqui eu quero que você entenda que a gente vai ter, por exemplo, um aumento de preço, mas que eu, produtor, não sou capaz de interferir no mercado. Então aconteceu alguma coisa no mercado que fez com que o preço desse produto subisse e eu vou atrás de produzir o que esse mercado fez com que o preço subisse, porque eu consigo ter estímulo de produzir em maior quantidade e ganhar mais lucro. Aqui nós temos então a nossa elasticidade de preço da oferta. Ela vai ser determinada pela quantidade ofertada que houve de mudança quando houve uma diferenciação de preço. E se vocês querem entender o resultado do que a gente vai encontrar aqui, eu fiz esse resuminho. A gente pode encontrar que a elasticidade ela vai ser perfeitamente inelástica, ela pode ser só inelástica ou ela pode ser elástica. Quando a gente tiver o resultado de uma dessas formulinhas aqui sendo igual a zero, significa que independente do preço que eu altero aqui, tá vendo? Que eu posso aumentar esse preço, diminuir esse preço, mas a minha quantidade é fixa, ou seja, a quantidade que eu vendo, ela não se altera. É quase o que acontece com cigarro. Mas eu não gosto de dizer que não muda nada a quantidade, então a gente pode ir para o inelástico. Quando a gente encontrar um resultado entre 0 e 1, significa que a minha sensibilidade, ela na verdade é inelástica. Então é, por exemplo, o que acontece com o cigarro. Quando a gente altera o preço do cigarro, altera-se muito pouco a quantidade. Vou usar uma caneta rosa para vocês entenderem melhor, tá bom? Então aqui eu alterei tudo isso aqui de preço. Então eu pude alterar tudo isso aqui de preço e a minha quantidade, ela permaneceu aqui. Já aqui, eu consegui fazer com que o preço, ele variasse tudo isso, mas a minha quantidade, se você for olhar aqui, só variou esse tantinho aqui.
E aqui é o contrário, então quando eu encontro que a minha elasticidade ela é maior do que 1, significa que o meu preço ele se mantém e eu posso fazer com que a quantidade se altere. E aqui eu tô falando da demanda, tá? Eu tô sempre aqui falando de demanda. Agora, no jornal Diário de Pernambuco, eu encontrei uma coisa bastante interessante, que é uma pergunta. Por que que os preços dos ovos de Páscoa são tão mais caros do que os preços dos chocolates? Então vamos responder por que os ovos de Páscoa são mais caros do que o próprio chocolate. Primeiro ponto, a gente vai supor que eu vendo 1000 barras de chocolate por R$40. E aí eu vou pegar e vou subir o meu preço para R$44. E aí eu vejo que quando eu subo em 10% o meu preço, a minha demanda cai em 20%. E aí agora eu quero saber qual é a elasticidade e preço dessa minha demanda, ou seja, eu quero entender quão sensível meu público é. E a gente faz essa continha aqui, gente. Eu vejo que houve em demanda 20% de diferença, em preço 10% de diferença, e isso aqui vai dar 2. Volta aqui para vocês. Quando a minha elasticidade é maior do que 1, eu tenho uma demanda elástica. E é o que eu vejo aqui, a minha demanda por chocolate ela é elástica. Ou seja, os consumidores eles são sensíveis à mudança no preço das barras de chocolate. O que significa dizer que esses meus consumidores eles são sensíveis? Significa que uma diferenciação aí, uma mudança de preço para cima pode afetar de forma considerável o meu consumo de chocolate. Então, mesmo assim, se a gente sabe que o consumo por chocolate ele tem uma demanda elástica, por que então, mesmo assim, os preços dos ovos de chocolate eles acabam sendo bem maiores do que os preços das barras de chocolate? Por que então as empresas sobem os preços? Justamente porque na Páscoa há uma diferenciação dessa demanda. Não fui eu que fiz esses cálculos, tá? Tá ali no jornal, vou deixar aqui, mas eu achei interessante que eles então estudaram que diferente do que é no ano inteiro com chocolate, quando a gente vai falar de Páscoa e de ovo de Páscoa, a demanda por isso é perfeitamente inelástica. Independente do quanto eu mudo o preço, a quantidade de ovos de chocolates que são consumidos segue numa linha ali contínua, então não muda muito a quantidade. E isso é o que a gente fala de diferenciações de mercado. É uma demanda pelo mercado brasileiro. No mercado brasileiro isso acontece, então existe um investimento aí dos produtores para produzir ovos de chocolate e vender caro aqui no Brasil. Agora com pandemia, gente, tá todo mundo sem dinheiro, inflação lá em cima, eu não sei como vai ser o consumo de ovos de chocolate, mas se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar aqui o link de onde eu encontrei isso. Bom, era isso que eu queria falar pra vocês, espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês tenham aprendido com esse vídeo, e até o próximo. Amanhã, gente!